ela está defendendo no tribunal. Como eu disse, nós mal nos conhecíamos, eu e ele. Mal, mas eu conhecia, né? Nós pouquíssimas vezes tivemos contato. E das vezes que tiveram contato, tiveram algum problema? Bom, como eu disse, tínhamos algumas pendências, a gente discordava de algumas coisas. Sem mais perguntas, meritíssimo. Algum problema, doutor? Não, nenhum. Com a palavra, o advogado de defesa. Senhor Eric, o senhor é homofóbico? O que é isso? Pessoas que têm horror a gays. O senhor, por acaso, tem horror a gays? Não, senhor, de maneira nenhuma. Eu não tenho problema nenhum com a opção sexual de cada um. E o senhor sabia que na região onde o Douglas foi morto é um local frequentado por diversos travestis e também por garotas de programa? Sabia, sim, senhor. E naquela noite o senhor, por acaso, teria ido ao encontro de alguma delas? É, isso mesmo. E o nome dela é Daniele? É, esse é o nome dela. Conte para nós como é a sua relação com essa pessoa. Bom, eu e Daniele, a gente tinha um caso. Há quanto tempo? Quase 2 meses. Certo. E o senhor a encontrava sempre no mesmo horário? Sim, sim. Era sempre à noite e depois das 10. Mas por quê? Porque a Daniele só existia depois das 10. A pessoa que tem dupla personalidade, quando ela assume uma, a outra não existe. A outra, para ela mesma, não existe. Ela só se refere a si como sendo uma personalidade, por exemplo, a personalidade 2. Quando ela volta a ser a personalidade 1, ela não tem noção do que ela fez como a personalidade 2. Olha, doutor, é que a Daniele só existia oficialmente depois das 10. Antes disso, a gente não tinha contato nenhum. Então, o senhor quer nos dizer que a Daniele é uma outra identidade de Douglas, é isso? Isso mesmo, doutor. E quando a Daniele voltava a ser o Douglas, vocês se afastavam completamente? É, exato. O meu caso era com a Daniele, não com o Douglas. Protesto, meritíssimo. Isso é uma mentira. Eles eram a mesma pessoa. Silêncio. Ordem no tribunal. Para a promotoria, o depoimento de Eric não faz sentido. Mas a defesa quer provar que Douglas e Daniele podem ser consideradas duas pessoas diferentes, que agiam e pensavam separadamente. Quando um estava desperto, o outro não existia, e vice-versa. Nessa questão da dupla personalidade, o que precisa ser avaliado é a eventual capacidade que um réu tem para que ele possa responder criminalmente sobre o ato que está sendo imputado. Eu preciso considerar que algumas pessoas, à luz do Código Penal, são consideradas imputáveis e, portanto, a elas pode ser atribuída uma pena, e outras pessoas são consideradas inimputáveis, ou seja, elas não têm condições de responder criminalmente pelos atos praticados. No tribunal, a defesa ainda tem a palavra, e cada pergunta é feita para induzir os jurados a acreditarem na versão de dupla personalidade. Senhor Eric, como o senhor chegou até o local do crime? Bom, a Daniele me mandou um bilhete através do Maurício. Ela disse que queria se encontrar comigo. Então, na hora marcada, eu apareci e a gente conversou. E sobre o que vocês conversaram? É que eu queria reatar nosso relacionamento. A gente tinha brigado alguns dias antes. E ela reatou com o senhor? Não deu pra saber. Por quê? E quando eu cheguei, era o Douglas que estava lá e não a Daniele. Daniele? Ai, Daniele, que saudade que eu tava de você. Isso por acaso influenciava em alguma coisa? É muito, mas é claro. Porque se fosse a Daniele, a gente tinha conversado, não sei, tentado chegar a algum acordo. Mas como era o Douglas, a gente começou a discutir e ele me ameaçou. E qual foi o teor dessa ameaça? Disse que era para eu parar de cometer furtos pelo bairro,
coisa que eu nunca fiz. Eu vim aqui para te prender. Eu não posso deixar um bandido como você solto por aí, sabendo quem você é e o que você faz. Aí eu tentei me defender, mas aí ele ficou mais agressivo. E o que foi que ele fez? Bom, eu sei que na sequência foi o Maurício, não sei porquê, o Maurício veio interromper, ele se aproximou, aí eu me assustei, eu disse para ele parar, eu coloquei a mão na cintura. O Douglas disse alguma coisa que eu não lembro muito bem o que era, mas eu sei que ele pegou a arma e disparou para cima de mim. Ah, e quantos tiros ele disparou? Eu acho que foram uns 3 tiros. E o senhor, o que o senhor fez? Aí eu reagi, né? Eu também disparei para cima dele. Então o senhor só atirou porque ele estava armado? Foi, porque ele começou, né? Ele começou e eu só me defendi, senão eu não tinha feito nada. O senhor tem o hábito de andar armado? Às vezes. Em quais circunstâncias? Eu trabalho em obra e às vezes eu faço o bico de vigia. Por isso que eu estava armado naquele dia. A minha intenção era voltar para o trabalho e passar a noite lá. Depois que o senhor atirou, o que aconteceu? Bom, eu tinha tomado um tiro, mas aí eu me aproximei da Daniele porque eu queria me despedir. Foi aí que eu tinha visto o que eu tinha feito. Ô, Daniele. Por que você fez isso comigo, hein, Daniele? Te amo, Daniele. Então eu só pensei em sair correndo de lá. Como eu estava machucado, eu gritei pro Maurício para ele dirigir a moto. Levanta logo essa moto, me tira daqui, vamos dar no pé. E o que foi que ele fez? Porra, cara, eu não sei dirigir moto. Ele disse que não sabia dirigir moto, mas aí eu insisti. Então ele fingiu que ia levantar a moto, mas saiu correndo de lá. Levanta aqui, desgraçado! E o senhor continuava armado? Sim, continuava. E o senhor não fez uso da arma contra o Maurício? Não, claro que não, doutor. Minha intenção era só sair correndo de lá. Obrigado, meritíssimo.